Olá, olá! Estamos de volta. Esse é o nosso segundo Pod Mãe, o podcast da Clínica Mãe Londrina. Nossa função aqui, nosso objetivo é levar o maior número de informações do maior número de especialistas para a saúde feminina, masculina, materna. A gente vai abordar vários setores da medicina, da nutrição, da psicologia, da acupuntura. Saúde como um todo a gente quer conversar. E hoje a gente está aqui com 3 especialistas. Eu também vou participar um pouquinho desse bate-papo, mas eu vou apresentar todas elas. Cada uma se apresenta também. Doutora Aline Tiburcio, nutricionista, tem mestrado na área de nutrição, especializada em saúde da mulher, menopausa, infertilidade e gestação. Boa tarde, doutora Aline. Boa tarde. Bom, então prazer estar aqui, né? Então falando um pouquinho, eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição funcional, tenho mestrado também, tenho aí um percurso longo dentro da docência, mais de 10 anos, e também atuação no consultório agora dentro da questão materno-infantil, né? E agora a fertilidade, pegando toda essa questão ali de gestante, né? Bacana. Doutora Juliana Lima, dermatologista, mulherada ama dermatologia, formada aqui na Universidade Estadual de Londrina, especialista na área. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui e discutir um tema que cada vez mais a gente chega pra gente no consultório, né? Então a gente está reinventando agora essa nova fase. Se quando nós éramos adolescentes, a menopausa, a mulherada estava no fim da vida, agora a gente viu que é o começo, né, de uma nova fase. Doutora Bruna Damasceno, nossa psicóloga, uma das nossas psicólogas, veio hoje com a gente aqui nos ajudar. Trabalha com saúde perinatal, tem experiência com paciente na saúde feminina. Boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde. Como os meninos disseram, um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu acho que quando a gente fala de saúde emocional, principalmente falando da mulher, é uma das 3 grandes crises, a menopausa, né? Então, mexe muito com o emocional da mulher em diversos aspectos, e poder falar um pouquinho disso sendo mulher, eu acho que é muito interessante. Então, bora lá. Bora lá. Então, o nosso tema, elas já colocaram menopausa, climatério, idade, saúde da mulher, saúde feminina. Não vamos falar de homem aqui, não vamos falar de saúde de homem, nós vamos falar de mulher, vamos falar de saúde feminina. Vamos começar pela doutora Juliana, para chamar os pacientes para a pele. O que a senhora vê dentro da dermatologia, dentro da clínica, de alterações que a menopausa pode gerar na pele e como deve fazer o básico? Qual é o básico que deve ser feito para impedir os problemas que a menopausa traz para a pele? A menopausa, com todas as alterações hormonais, né, ela pode causar um ressecamento na pele. Então, ela muda toda uma configuração do manto hidrolipídico, da estrutura. Estruturalmente falando, a pele fica diferente de uma pessoa com 20 anos de idade, né? E aí, qual é a grande queixa? A mulher, quando ela tá passando por esse período e talvez psicologicamente a gente entre nesse momento menopausa, que aí você para se olhar e começa a pensar assim: nossa, meu rosto tá derretendo. Nossa, eu tô com uma olheira que não tinha ali, minha pálpebra tá caída, minha sombra... Assim, a mulher, ela eu percebo no consultório que tem um olhar para si e é um olhar de término, parece que assim, é o fim da vida ali, né, da mulher. Porque talvez relacionado com o período reprodutivo e tal, né, a capacidade de gerar vida, sei lá, psicologicamente falando dessas coisas. Eu acho que tem a ver com tudo isso mesmo. Mas assim, o que chama muito atenção e é a queixa da maioria: meu rosto tá derretendo, minha pele tá fraca, eu tô sem viço. E aí o que a gente pode fazer? Desde antes disso, então pensando na prevenção, né, estimular essas estruturas que estão caindo, que estão
em déficit, vamos dizer assim. A gente começa a perder colágeno, vamos estimular o colágeno. A gente está com mancha na pele, vamos tratar as manchas. A gente precisa de viço na pele, vamos tratando as queixas, né? E reestruturando essa face para melhorar a autoestima, né? Que tem uma coisa assim, eu tô para fazer 40 anos e eu não... Tô longe de pensar que quando eu era criança, 40 anos é a mesma coisa de agora, entendeu? Bruna, você vê a paciente chegando no teu consultório, na tua clínica, na tua consulta, mais com a queixa estética da menopausa ou com a queixa funcional da menopausa? Paciente que te procura como psicóloga, chegou nessa idade... Ela chega com a queixa estética para você reclamando psicologicamente que aquilo afetou muito mais do que o físico, muito mais do que a idade, muito mais do que os filhos foram embora? Nossa, eu acho que é um combo. Porque quando ela se olha no espelho, ela não se reconhece. Então, a estética faz todo sentido. Até pelo que a doutora Juliana já falou, a questão do amolecimento da pele, né? As rugas e tudo mais. Mas eu acho que a parte funcional é a que mais pega. A perda do desempenho, sabe? Eu não consigo mais fazer o que eu fazia, da forma como eu fazia. E as oscilações, as dificuldades, as ondas de calor, os cansaços. E aí fala, não tô dando conta. Cadê eu? Cadê a minha performance? E principalmente quando tem relação à menopausa precoce. Porque aí a gente fala de mulheres de 30 anos que ainda pensam em ter filhos e se pegam nesse lugar de estar numa menopausa precoce. Então, aí eu vejo a queixa mais intensa, um sofrimento mais claro, assim. Uhum. Porque o corpo ainda está muito bem, né? Não tem todos os sinais da idade, mas da parte estética falando especificamente, né? Mas a parte funcional não tá indo bem. Aline, comida. Vamos falar de comida, não vamos falar de suplemento, de comprimido, não vamos falar nada. Se você fosse orientar uma paciente próxima ou distante em consulta ou não, o que ela deveria priorizar para ou chegar numa menopausa ou passar pela menopausa com uma qualidade, quando a gente está falando de alimentação, de nutrição, parte só alimentar? Bom, a questão da alimentação também, ela é um tripé. Ela faz todo o conjunto com todos os outros, né, aspectos. Mas a gente pode, até para que essa mulher ela não enfrente essas questões dos calorões, que acho que é uma coisa que é um dos grandes problemas, né, que a gente pega muito no consultório, é que a prevenção desses calorões, desses fogachos, a gente já consegue fazer via alimentação, né? Então, assim, muitos trabalhos têm mostrado muito a questão da influência da dieta DASH, né? Nesse tratamento da mulher que está iniciando a menopausa. Então, o que ele consiste? Frutas, verduras e legumes. Né? Então, uma coisa tão simples, mas só fruta, verduras e legumes. Só que, se você for pegar hoje, boa parcela da população não tem um consumo adequado de frutas, verduras e legumes. Né? Então, assim, é muito uma alimentação mais ocidentalizada do que um consumo adequado ali de um aporte bom de nutrientes que normalmente poderiam estar vindo da alimentação. Né? Então, assim, a gente pensa pelo menos de 3 a 5 porções de frutas ao longo do dia. Né? A média, até que a gente coloca ali 400 a 500 gramas de salada. Né? É bastante. É bastante. Pouca gente atinge isso, né? Pouquíssimo. As duas estão se olhando. Que é no prato aqui? 500 gramas de salada? 50% do prato, eu acho. Acho que até mais que 50% do prato. Tá. Quanto que pesa um pé de alface? Deve ser uns 300 gramas. Eu acho que é mais de um pé de alface, gente. Né? Então, isso é uma recomendação até feita pelo INCA. Uhum. Né? Então, é a recomendação que a gente coloca ali diária, né? Mais de 450 gramas de vegetais ao longo do dia. Um aporte proteico bom, de boa qualidade. Então, o que seria? Quando a gente fala em proteína, não é só a carne do churrasco, né? Que isso é um grande problema, né? Porque você tem ali a questão dos wheys, a formação de... né? Depois a gente pode aprofundar nisso, mas a formação de compostos de glicação avançada, né? Que isso pode interferir muito tudo que você gera crosta nesse alimento, isso aumenta esse processo oxidativo.
Mas o que a gente pega também? Um baixo consumo de oleaginosas, um baixo consumo de feijão. Hoje as pessoas têm um pouquíssimo baixo consumo de feijão. Quem faz feijão em casa hoje, Quem faz né? feijão hoje, né? É muito pouco. Né? Então é a salada, são ali ervilha, lentilha, grão de bico na forma de salada, inserir são as proteínas de boa qualidade, né? E não a gente só pegar o ovo, eu acho que é um alimento fantástico que a gente pode estar inserindo ali para essa mulher. Algo lógico, quando a gente pega essa mulher na menopausa, a gente prioriza muito as frutas vermelhas, né? Até porque o morango é rico em ácido elágico, bom para a pele. Então a gente ganha antioxidantes, né? Então é um conjunto. Então assim, às vezes quando se pensa na fruta, sempre vem naquelas frutas mais triviais, né? Laranja, banana, maçã, mamão, né? Mas a gente também tem que resgatar um pouco dessas berries em geral, as frutas vermelhas, morango, framboesa, amora, né? Ameixa, porque é aí que a gente consegue ganhar mais nutrientes por conta disso. Quando a gente fala também da questão alimentar, aí vai, não apenas o consumir, mas como que está esse processo digestivo, porque com o passar do tempo, essa produção de ácido clorídrico, ele tende a diminuir, né? E isso acaba implicando também na questão intestinal. Então é todo um conjunto, né? Todo um processo pelo qual a gente tem que pensar. Entendi. Doutora Juliana, as pacientes que chegam no consultório já com experiência dermatológica prévia, né? Porque as pacientes, elas têm experiência dermatológica. Eu falo da cirurgia plástica também, porque elas chegam já com todas as informações. São mais fáceis de lidar. E aquela paciente que não chega com experiência nenhuma? Ela chega lá contigo com 50 anos, 45, menopausa mais breve, mais precoce, e ela chega para ti e fala, eu preciso de uma ajuda. O que você começaria com essa paciente? Que ela nunca fez nada. Ela passou protetor solar durante a vida na praia. Na praia, como é que você começaria? E ela tem os sinais visíveis de envelhecimento. Como é que você começaria a ajudar essa paciente? Rezando. Bom, orações fervorosas. Brincando. Chega muito, mas é muita gente. Não, é incrível. Doutora, eu não faço nada, eu não tenho uma rotina. Eu uso protetor quando eu vou pra piscina. Né? Porque a gente tá um pouquinho longe da praia, então quando eu vou pra piscina. Em rotina de skincare, eu falo que assim, a gente não... Uma pessoa que nunca fez nada, eu não posso colocar um creme para amanhã, um creme para a área dos olhos, um creme para isso, um creme para aquilo. Ela não vai ter aquela rotina. Então, o básico, sabonete, né? Porque tem pessoas que não usam sabonete ou nunca se adaptaram com sabonete. Então, a gente tenta achar um sabonete que seja bom para ela, de repente, nessa fase, um que não seja tão secativo como para outras fases, né? Protetor solar e um ácido à noite. É o básico, assim, pra gente... Um ácido que, assim, se você... Tem marcas ótimas no mercado, né? Pra gente comprar já prontas. E tem como a gente manipular alguns que você já hidrata, já... coloca mais ativos ali. Então, esse é o básico do skincare, né? Ju, mas eu queria uma vitamina C. Uma vitamina C de manhã, ótimo, porque ela aumenta a proteção solar, ela ajuda na proteção solar. Aí, assim, agora, em procedimento, né? Um procedimento que eu falo que ninguém reclama é estimulador de colágeno. Então, seja injetável, seja aparelho, estimular o colágeno a gente nunca perde, né? Nunca ninguém reclamou, nunca ninguém falou, não vi nada de efeito, ou que nem o Botox, dura pouco, sabe? Não tem essa queixa. Por quê? Porque é o que a gente vai... apesar dele demorar um pouco mais pra gente ver esse resultado, né? A gente começa a ver resultado quando estimula o colágeno com 2 meses para mais... mas é uma coisa assim palpável. As pessoas começam a olhar para você e falar: o que você fez? Você está diferente, você está mais nova. Então, Ju, eu quero fazer, mas eu também não quero que ninguém note. Estimular o colágeno. Botox vai em todas as idades, né? Até para prevenir fratura de pele. Sim. E, enfim, tem até um estudo
Ele não é tão recente, mas voltou essas semanas de gêmeas que uma sempre usou Botox e outra não usou, para mostrar que o Botox ele também atua na prevenção do envelhecimento e tal. Então, assim, esse combinado não tem problema. Né? Não tem erro. Eu vou te perguntar pessoal. A minha esposa sabe, ela vai assistir. Eu só uso um tipo de sabonete, que é aquele Febo preto. Esse é um bom sabonete ou não? Tiago, eu falo que se tá bom pra você, sabe? Que eu só uso esse. Não, tá ótimo. Daquele cheiro de vó, sabe? Mas o sabonete, ele não... O tempo de contato com a pele, ele é muito pouco. Entende? Pra eu pensar assim, nossa, eu vou colocar 30 mil ativos no sabonete, vai hidratar e fazer... Nossa, Cinderela. Não, entende? Então, assim, eu prefiro que a pessoa use ou um hidratante ou um ácido que vai ter mais tempo de contato com a pele. Eu vou ter uma resposta melhor do que um sabonete. Salvo alguns casos de umas dermatites ou umas peles muito ressecadas que eu não posso colocar sabonete nenhum. Eu preciso de um sabonete hidratante, entendeu? Mas não tem problema, não. Bruna, aquela paciente que chega pra ti polimedicada e ela nunca foi no psicólogo. Ela está passando um período depressivo, a famosa síndrome do ninho vazio, os filhos se escafederam, foram embora, estão na faculdade, casaram. Às vezes os netos não participam da vida daquela pessoa e eles chegam polimedicadas. Chegam para ti tomando 3 tipos de comprimido, antidepressivo, ansiolítico e tudo mais. E chegam para você para conversar sobre... Como é que você lida com isso, sabendo que às vezes a medicação, às vezes prescrita por uma vizinha, às vezes um médico que não acompanha. Como é que você lida com isso? Você sabe que esse lance de polimedicados tá muito atual, né? Eu vejo até com o Dr. Google o quanto tá fácil escolher o remédio e mudar de remédio. As minhas pacientes que fazem acompanhamento com psiquiatra, elas falam, eu vi que lançaram um remédio, então eu vou marcar o psiquiatra para atualizar o meu remédio. A ideia é que, sim, o remédio ajuda, e ajuda muito em algumas situações, mas ela precisa se conhecer, ela precisa entender do corpo dela, das emoções dela, dos sentimentos dela, então é quase que um começo lá, uma psicoeducação mesmo. Vamos catequizar essa pessoa, fazer ela entender como ela funciona, fazer ela entender quais são as emoções dela e o que ela vai fazer com elas. Para, a partir disso, entender se o remédio está fazendo bem ou não, né? Mas tem uma resistência enorme para mudar essa rotina. Eu vejo hoje... E se vocês não concordarem, eu queria muito que vocês me dissessem. Mas eu vejo hoje o ser humano muito preguiçoso para lidar consigo, sabe? Com as suas emoções, com a sua alimentação, com o seu sono. E aí, com uma dificuldade enorme de fazer concessões mesmo, negociações. Então, vai pro remédio que acaba que fica um pouquinho mais fácil. E aí, para sair desse lugar, precisa gerar mudança, né? Fazer um movimento, um esforço, se engajar. Então, a gente volta lá atrás e começa no beabá das emoções, para ela entender o que ela está sentindo e, a partir disso, saber o que vai fazer com o sentimento, né? O mundo atual, ele tá apressado e preguiçoso ao mesmo tempo, né? Ótimo. Nós temos pressa de atingir objetivos, mas preguiça de começar. Pode ser no exercício e de esperar o timing, né? Pode ser negócio. No exercício físico, pode ser na busca por ajuda. A gente tem pressa, não, eu preciso resolver isso, mas trabalhoso, hein? Dá trabalho, né? E fica muito naquele negócio de, vai funcionar? Se eu fizer, vai funcionar? Se garante? Começar, né? Vai demorar? Exatamente. Vai demorar? Quanto tempo? Tem que ser rápido. Tem uma médica amiga minha que ela é neuropsiquiatra, e ela fala muito disso. Ela fala assim, olha, a gente tem... todas as pessoas que precisam de medicamento, elas podem ter um déficit de neurotransmissor. Sim. Então, aí o medicamento faz efeito. Só que não é só isso. Você tem o carro e tem o motorista. Então, você precisa... que metáfora boa. Você precisa de que os dois andem em conjunto. Não adianta você ter uma Ferrari e o motorista não saber dirigir. Sim. E não adianta o motorista saber super dirigir, o carro tá quebrado. Então, precisa desses dois. E a parte psicológica, né? O enfrentamento é importante nisso.
Uma coisa que, conforme você foi falando, me veio... Eu também recebo muitas mulheres que falam assim... Eu fui no psiquiatra, aí vem, né, com a receita lá. Eu não me adaptei com o remédio. Eu não voltei. E eu tô tomando uma dosagem, sei lá, XPTO, aleatória. Porque aí eu me adaptei. Só que eu não tô vendo resultado. E aí, o que faz? Mágica. Eu cortei o remedinho, eu tô tomando uma dose e meia do que foi indicado, um prescrito. Mas não voltei lá e nem não voltei. O médico também não sabe. Não gostei dele porque ele errou. Ele errou porque ele... Então, assim, gente, é uma educação mesmo. A gente começa lá desde do beabá. Sim. Psicoeducação. Olha, o remédio age em tal lugar. E eu não sou especialista, né? Então, eu vou, dentro do meu conhecimento, mostrando o quanto é importante, o quanto a medicação serve para aquilo ou para aquilo outro, mas que precisa de constância, que precisa de disciplina. E que são tratamentos longos, né? Doutora Aline, agora eu puxo a pergunta para ti. Aquela paciente que também nunca usou nada, ela malemar cuidou da alimentação, mas ela chega no consultório, está disposta a fazer a parte alimentar, já começou às vezes. A doutora Juliana falou de vitamina C, tópica, tudo mais. O que você, como profissional, orientaria como suplementação? Ela aceitou a alimentação, você sente que ela vai mudar ou ela já mudou, ela vem para um retorno, para uma segunda consulta. E aí? Daí ela fala... Agora, doutora, eu fiz o que você mandou. Agora eu quero um comprimido. Agora vamos lá, né? Eu fiz o que você mandou, tô comendo 50% do meu prato é alface. Salada. Tô comendo 2 maçãs, uma banana e meio mamão. E agora? Agora eu quero mais alguma coisa. Quando a gente pensa na questão mesmo da menopausa, acho que sim, alguns ativos são super importantes, né? Então a gente pensaria dentro da questão nutricional, avaliaria realmente qual a deficiência que essa paciente está apresentando, porque isso é um ponto, né, fundamental. Deixar esse organismo redondinho ali, que eu falo. E aí a gente pode, né, usar a parte, pensando na parte óssea, né? Então vamos tentar ver como que tá esse boro, o manganês, o cálcio, vitamina K, vitamina D. Eu falo assim que na verdade não existe uma fórmula milagrosa, né? Eu acho que realmente é a questão de você equilibrar esse organismo para que as coisas fluam. A gente pode, assim, às vezes colocar uma cerejinha no bolo ali, né? Colocar algo para melhorar esse processo de glicação dessa pele, ou então dar um plus ali nessa questão mais na parte óssea. Você tenta passar para a paciente que não é para ela chegar na farmácia e puxar igual ao supermercado. Não, né? Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. É tudo tenta individualizado. passar isso. Né? Pensando porque a gente sabe que eu sou diferente dela e cada um tem a sua estrutura bioquímica totalmente diferente. Então, às vezes, aquele suplemento que ela tá lá na farmácia, ele é quadrado, ele é só aquilo e pronto, acabou. Né? Então, a gente tem que ir a fundo, a gente tem que entender o que realmente ela precisa, qual é a carência que ela tem, e a gente vai e chega nesse ponto. Então, a gente não pode generalizar. Eu tenho uma experiência profissional, eu sou nutrólogo também, tenho várias pacientes, tanto da plástica quanto da nutrologia que passam. E às vezes algumas vão viajar para os Estados Unidos e me ligam, mandam mensagem, falam, doutor, estou indo para os Estados Unidos. E lá, realmente, o que eu compro? O que eu trago? Porque lá, assim, realmente, né, a qualidade é tão boa quanto aqui, mas a diversidade é muito maior, né? As doses são diferentes, o preço é alucinantemente diferente. E elas realmente, me ligam, mandam mensagem, manda uma listinha do que eu compro. Que eu posso comprar, né? Acontece comigo também. Isso realmente é bastante comum. Mas você sabe que eu acho que daí nesse caso, eu acho que assim, um ômega 3 sempre vai ser bem-vindo, né? Um probiótico sempre vai ser bem-vindo. Então acho que quando é uma coisa meio generalista, a gente consegue pegar tem nessa coisas questão. que dá para usar, que não vão ser dosadas no sangue, né? Que nem dá para ser dosadas, que não tem no corpo humano, tipo ômega 3. Que realmente você precisa fazer a suplementação. Então acho que nesse ponto a gente consegue. Tem algumas coisas que é possível, né? Existe alguma coisa específica, Juliana, para menopausa em creme? Existe, o mercado oferece menopausa creme. Cream of the menopausa. Tem algumas empresas começaram a ver esse nicho. Então, assim, é claro que eles
eles não vão dar esse nome tão assim, né? Pra não... Climatério. Clima Cream. Ah, é boa. Né? Não dá porque não fica meio chato, né? A pessoa já vai se sentir, nossa, tô lá. Mas tem uma tendência, o tipo de ativo, a permeabilidade dele. Então, se por exemplo, eu vou pensar num retinol, né? A dosagem para menopausa, eles vão aumentar um pouco, né? Pensando no rejuvenescimento. Aí coloca um ácido hialurônico de tipo umas 1.500 cadeias diferentes para dizer que permeia até o músculo. Mas, gente, cremes não tem não preenchem, tá? Creme não preenche. Mas ele atua, assim, na parte superior, no manto hidrolipídico da pele. Então, ele consegue regular o viço, prevenir um pouco linhas de expressão, não as já estabelecidas, mas consegue prevenir. Então tem sim um ramo e o mercado está crescendo para esse lado. Eu gosto de me meter em CNPJs, né? Eu adoro um CNPJ, minha esposa até critica que eu me meto em cada uma. E nós estudamos, e esse projeto existiu, por enquanto ele não foi lançado, de whey protein realmente focado em menopausa, em andropausa, em idade, sabe? Uma marca de whey protein, porque hoje em dia a gente nota que, né, a maioria, ainda existe um grande preconceito com o uso de proteína pelo idoso, né? Sim. E às vezes até o profissional médico, né, tem um pouco de preconceito com o uso. E a maioria é o maromba, né? O maromba que usa, o maromba que compra o pote, é o maromba que toma aquele shake. Então a gente queria tentar criar até isso, pegar esse nicho da menopausa e da andropausa e criar um produto proteico exclusivo. É óbvio que os outros poderiam usar. Só que realmente ainda está num projeto Mas de assim, estudo. Até idoso, acamado, assim, tá mudando um pouquinho. É muito bom usar isso para perda, né? Perda da massa além muscular. tá aqui, né? Não, eu prefiro para todo mundo. Acho que todo mundo recuperação, o pós, né, de feridas, por exemplo, assim, tem muito ativo que é importante. E assim, a gente tem que perder um pouco esse preconceito, eu acho, sabe? De suplementação. Porque na parte médica, o Thiago tá aqui. Gente, é quase um crime você falar em suplementação. Então, quando eu comecei na dermato, que eu falava assim, a gente precisa suplementar, até paciente com psoríase e outras coisas assim. Nossa, Juliana, isso é muito que natureba, doida, né? Nossa, pra que isso? E a gente vê que precisa de estrutura. A gente precisa de estrutura na pele. E por exemplo, essa alimentação que a Aline falou, eu não consigo ter. E eu acho que eu e mais 90% da população... Não, mas E aí que tá, quando vem aqueles crimes, né? Colágeno é um crime prescrever colágeno. Gente, se eu não tô dando aporte de colágeno e eu tô perdendo colágeno, porque a partir dos 25 a gente começa a perder colágeno, da onde que eu vou estimular o colágeno? Eu vou tirar de algum lugar. Então, eu tô fazendo um estimulador de colágeno, um procedimento... E eu, Juliana, eu prescrevo colágeno para a pessoa, para ela ter um substrato. Sim. Dizer que aquele colágeno vai para o rosto, vai para o pescoço, vai para o bumbum, não, vai para o corpo como um todo. Mas eu sempre pensei assim, se eu não tenho o aporte nutricional, eu preciso suplementar de alguma forma. Alguns nutrientes alguns suplementos que na faculdade, na universidade, e até pouco tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar. E só ouvi falar depois que eu entrei na nutrologia e comecei a estudar. Por exemplo, coenzima Q10. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. E hoje... Eu coloco aí, vou colocar 10 anos. 10 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar nisso. E hoje, nesse projeto que a gente tinha um projeto de colocar, de uma das propagandas de um dos produtos, seria a inclusão de coenzima Q10 dentro do produto Whey Protein. Isso é no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, coenzima Q10, assim, nossa. Sim. Bruna, a paciente que chega para ti para passar numa consulta, só que ela não quer para sempre. Essa paciente, como é que você lida com isso? Ela chega ela chega mais para um bate-papo, um podcast contigo. Como é que você lida com essa paciente que ela financeiramente ela
fala, bom, mas eu vou ter que todo dia, todo mês, toda semana, seja lá qual for a frequência das suas consultas. Como é que você lida com esse aspecto, né, essa tentativa de te impor um resultado ou imediato ou rápido, e você nota que às vezes isso não é possível, e você com medo de perder a paciente, como é que você lida com isso? É tão interessante pensar assim, nessa situação em específico, porque aí eu correlaciono com as pessoas de mais idade também, né? As senhoras, elas têm uma tendência de não entender muito bem que precisa ser frequente, que precisa ter uma queixa estabelecida, que precisa ter um engajamento para olhar para aquilo, né? Não tá ali. Eu brinco até em tom de piada mesmo, eu falo, se for pra gente ter uma conversa rasa, a gente senta no boteco e toma uma cerveja. Podcast. Que vai gastar menos dinheiro. A gente tá aqui pra olhar pra dor, pra olhar pra onde tá sangrando, né? No figurado, claro. E se a gente não olha, o meu trabalho não se faz necessário, né? Então eu falo, se você quer vir uma vez só, a gente precisa entender por que você quer vir uma vez só. Uma vez só eu não posso. Eu fico desarmada. Eu não tenho ferramentas para trabalhar. Eu não consigo conhecer você numa única conversa. Então, pelo menos no início, as sessões são semanais. E eu não faço diferente disso. Exato. E aí eu falo, se você não quer, talvez você precise amadurecer um pouco mais o desejo de estar aqui. Porque nesse modelo não dá para trabalhar. Entendi. E aí, com o passar do tempo, com a evolução vai passando, ou até mesmo quando impacta na questão financeira, a gente dá um jeito de dar assistência num espaço maior de tempo, mas precisa ter o interesse, o desejo, né? Eu não tô ali para fazer o trabalho de duas pessoas, né? Não tem como. Colágeno. A Juliana citou o uso de colágeno como suplementação. Aí a gente pega a nutrição e coloca as gelatinas. Eu vou dizer para vocês que eu compro a gelatina, né, nas mídias sociais aí, em natura, e faço lá uns bem bolados lá. De vez em quando tem uns potes de gelatina estranha na minha geladeira lá. Qual que é a tua opinião em relação ao uso da gelatina, seja ela aquela do supermercado, que a gente tem adoçada, ou de outro tipo de gelatina, e o que você indicaria como fonte de colágeno? A gente tem vários tipos de colágeno, né? Então, a gente tem peptídeo de colágeno, a gente tem... nós temos... vamos citar marcas aí. O C2, que é mais para articulação, pele, cabelo, músculo, intestino, né? Depende da finalidade que essa pessoa ela tem. Mas quando a gente pensa naquele colágeno, aquela gelatina do mercado, o que ele vai ter ali? Açúcar ou adoçante, corante, saborizante. 20% de colágeno. Eu acho que nem isso, né? Não chega nem 20%. Então, assim, para você conseguir ter um resultado bom desse colágeno ali, teria um balde todo dia desse colágeno para você consumir, né? Então, por isso que a gente vem da questão do suplemento mesmo, porque por ele ser um peptídeo de colágeno, a absorção consegue ser muito melhor, em doses menores, e aí tudo bem. Então, depende muito. Se a gente for pensar do lado ali da mulher que está no processo de estruturação de cabelo, estrutural, hoje a gente tem ali, por exemplo, citando marcas, a gente tem o Verisol, a gente tem, né, o Body Balance, né, que são algumas coisas que eu uso e que daí você consegue ter um resultado muito bom, até pela formação a melhora das tight junctions, né, em nível intestinal, ela tem uma resposta boa, porque você consegue melhorar aquela junção entre uma célula e outra. Então, o colágeno, por conta da glicina, né? Então, é super importante. Agora, se é um idoso que está lá precisando melhorar essa questão de articulação, o C2. E aí vai muito dentro do que você quer e o paciente que está ali na sua frente, né? Mas, via alimentação, a gente pode pensar aí a parte que é o colágeno mesmo de bovino, né? Que faz tutano, né? A sopa de osso. Sopa de osso, né? Mas não é todo mundo que talvez vai ter essa aderência ali pra essa questão do Pé de consumo. galinha é bom, né? Então fica a dica, gelatina de supermercado serve como sobremesa, ponto final, não serve pra nem isso, colágeno. né? Eu nem falo isso. assim que muitas vezes até usado em hospital é um dos grandes problemas que Sim. a gente encontra, né? Porque isso é uma coisa que não deveria ser nem ofertada em hospital. Que tem, né? Sim, exato. Perfeito. Juliana, fala para nós um pouquinho sobre
a gente falou sobre pele, rosto e corpo. Quais alterações que a menopausa traz para o corpo dessa mulher? Como um todo, né? A gente vai perdendo osso, a gente vai perdendo colágeno, a gente perde elastina, a gente perde estrutura, a pele começa a ficar mais enfraquecida, né? E aí, sem pensar em procedimento, a gente precisa de hidratação, a gente precisa repor essa barreira de proteção da pele, né? A partir do... Eu recebo paciente que começa a ter coceira. Doutor, tem coceira. Não sei, coceira no corpo. É pior em algum horário? Depois do banho. E aí eu venho e falo assim, o banho a gente usa água quente, sabão, bucha, que é um crime contra a pele, mas acaba usando, né? É cultural. E a gente tira esse manto hidrolipídico. Que é o que causa proteção, equilíbrio. E a pele, o nosso organismo vai mandar uma mensagem para o cérebro para coçar e repor isso. Então, assim, hidrata. Toma banho, hidrata a pele. Acho que a gente nunca perde por hidratar. Tanto in como out, que nem eu estava falando com a Aline. É importante essa hidratação. E principalmente, assim, se a gente está sentindo essa perda, seja por alteração hormonal, né? Porque realmente a gente tem essa oscilação hormonal, tem que hidratar. Tem que repor o que a gente está perdendo. Seja estruturalmente, seja via oral, com líquido, com colágeno, com o que quer que seja, mas também a pele por fora a gente precisa manter. Bruna, com psiquiatras, que é o médico que pode ter acesso ao paciente menopausa depressiva, você sente resistência nos tratamentos que você coloca ou no teu tipo de terapia, ou eles tentam substituir a psicologia pela psiquiatria, ou você acha que isso mudou do que era no passado, né? Com o avanço da psicologia? Eu acho que tem mudado, não mudou ainda. Eu acho que a gente começou um caminho, um relacionamento. Tenho hoje alguns parceiros, colegas que eu trabalho, que eu troco, que eu mando mensagem pelo WhatsApp. A gente tem uma relação próxima e discute o caso do paciente. Como eu tenho pessoas que não. Então, acho que começamos esse trajeto, assim. Mas eu vejo como um trabalho que precisa ser casado, né? Tanto, eu tenho a oferecer, visto que eu estou semanalmente com esse paciente, então talvez eu tenha algumas outras informações que o médico ainda não teve acesso. E o conhecimento técnico do médico, até por questões bioquímicas, é extremamente importante para eu ter uma noção também do meu manejo com o paciente. Então, queria muito que fosse um casadinho, um combinho, queria muito. Mas, assim, aqui em Londrina eu tenho pelo menos 4, 5 psiquiatras que estão presentes no meu consultório. Entendi. Vamos falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho, às vezes não sair tanto, mas vamos falar um pouquinho de fertilidade, né? Tu tem especialidade em fertilidade e o que você pode nos ajudar, pode nos comentar em relação à nutrição e fertilidade? O que essa paciente chega no teu consultório, qual é a queixa que ela tem? Ou ela é encaminhada ou ela te procura? Como é que funciona isso? Os dois. Muitas vezes, assim, é aquela gestação que está demorando para acontecer. E às vezes é aquela que já tentou de tudo e não conseguiu, né? E aí, eu falei, bom, então vamos lá. Vamos ver como que eu posso te ajudar. Então, vamos tentar identificar possivelmente. A causa sempre vai vir, um diagnóstico do médico. Quando não, dentro da questão nutricional, você consegue, às vezes, identificar que, às vezes, essa paciente ela tem alguma doença autoimune, que isso pode estar interferindo nessa fertilidade, né? Ou, às vezes, o próprio ambiente em que ela vive também é um grande fator. Então, hoje a gente está exposto ali a várias toxinas, né? Poluição, agrotóxico, fertilizante, produtos de limpeza, né? Eu falo assim que aquela paciente que é a doida da limpeza, ela está muito exposta, porque não pelo fato dela ingerir, mas porque ela aspira, porque ela respira, porque ela faz uso tópico. Então, aquilo... os próprios
cosméticos que ela usa, eu faço toda uma mudança, vamos tentar trazer isso mais natural possível, porque você pode ter xenobióticos envolvidos, então tudo isso influencia, né? Então, assim, a alimentação ela é mais um ponto que eu acabo orientando. Mas muitas vezes é aquela que, às vezes, o próprio histórico de vida dela, já lá na história pregressa dela, teve uma menarca de uma certa forma precoce lá, começou mais cedo, foi amamentada ou não foi amamentada, porque isso a gente já tem uma relação muito grande também. O tipo de parto em que ela teve, isso também acaba influenciando, mesmo na questão da endometriose, né? Quanto tempo durou essa gestação, se a mãe teve diabetes gestacional, isso também tudo acaba refletindo. Então, assim, a gente pega todo o aspecto dela lá atrás e tenta entender o que está acontecendo com ela hoje. E aí, diante disso, a gente vai, vamos ver agora. Então, já peguei um pouco assim, do seu perfil histórico ali. Vamos agora avaliar como está a sua questão nutricional. É uma mulher que tem uma alimentação boa, né? Dorme bem, isso é um ponto super importante que eu sempre pego em cima. O sono é essencial. Sono não é luxo, sono é essencial, né? E já é provado que mulher tem que dormir um pouco mais pelo ciclo circadiano, cortisol, né? Por tudo isso, a mulher tem que dormir meia hora, 1 hora a mais do que o homem. Isso é provado em trabalho científico, realmente. E que não acontece. Não acontece. Principalmente quando é aquela que tem um bebê, não é? Né, doutora Juliana? Quando foi a última vez que eu dormi, Que eu dormi a noite bem a noite inteira? toda, né? É isso aí. E aí você começa a alterar todo o seu ciclo circadiano. Eu falo muito, falo assim, tem que dormir bem porque melatonina tem ação antioxidante ovariana. Sim. Então, como que ela vai... O nosso organismo ele é tão sábio que ele fala assim, como que eu vou gerar uma vida ali se ela não tem condições para gerar? Se ela tá em estresse. Se ela está em estresse, está em questão de fuga, eu não vou fazer ela gerar, né? Até a mulher atleta, né? Isso, Sim, né? Síndrome da mulher atleta, uma da tríade é a infertilidade. Infertilidade, né? até por conta da questão Esses hormonal, todos. né? Então, todo esse contexto, quando ela chega pra mim, eu vou tentar, lógico, algumas coisas sim, eu falo, não, vamos conversar com a sua médica, vamos ver o que pode ser feito, tentar avaliar outros pontos que daí já sai fora da minha alçada, mas é todo um conjunto que a gente tem que fazer com essa paciente. Eu vejo muita gente, desculpa, Imagina, pode falar. muita gente com inflamação. Então, assim, Muito. que é uma coisa que eu tô começando a cuidar mais. Só que, por exemplo, o glúten é altamente inflamatório, né? Ele muda exames. Por exemplo, o meu fã mesmo, ele tá super alterado. Não tenho lúpus diagnosticado, mas é mega alterado. Se eu diminuo o glúten, melhora. Melhora tudo. Ainda quero levar meu nível existencial a diminuir o açúcar, tá? Mas é um outro patamar. Existe até um termo atual que é o inflammaging, né? Que é a idade, a inflamação ligada basicamente ao envelhecimento mesmo. Eu tenho lipedema. E eu morro de medo da minha menopausa, do meu envelhecimento. O lipedema tem uma base inflamatória gigantesca, né? Apesar de ser uma alteração, vamos chamar de patologia, mas uma alteração de correção parcialmente cirúrgica, mas ele tem uma base inflamatória, né, preponderante, né? E dores, assim, que eu falo que eu vou ser uma... Que a Se eu não me cirurgia cuidar nem sempre- agora, eu vou ser uma E velhinha. a cirurgia nem sempre Corrige, né? corrige Aham, isso, né? A parte dor, sensibilidade realmente do lipedema, ela pode melhorar algo da estética, mas da parte, até o laser, que a gente vai comentar um pouquinho, pode ajudar, mas na parte dolorosa, na parte sistêmica, não, né? É puxado, nossa. E a própria inflamação mesmo, até vamos supor, se aquela pessoa, se a mulher, ela vai para um processo de transferência embrionária ali, se ela estiver inflamada, não evolui, não tem implantação. Gente, não é com anti-inflamatório que Não trata. Não. Lembrando. Lembrando, não é. Como é um estilo de ibuprofeno? vida, né? É mudança do Estilo de vida. Não tem como. E assim, eu particularmente eu uso alguns antioxidantes, né? Assim, hoje para melasma, tal, a gente tem muitos
peeling em cápsula, que são substâncias antioxidantes. E eu acredito que você use também bastante, que a gente consegue diminuir essas espécies reativas de oxigênio, a gente consegue melhorar um pouco a qualidade de vida. Então, às vezes eu trato melasma e a pessoa diz que melhorou um pouco a disposição por conta disso, né? O uso de resveratrol, picnogenol, curcumina, Boliolar. Tem várias. Depois eu te mostro que tem umas 50 prescrições prontinhas aqui, eu te passo daí todas elas bem bacanas. Eu só queria pegar um ganchinho na fala da Aline. Eu vejo, assim, durante o processo de tentativas de engravidar, ou até durante o pré-natal psicológico, é tão evidente a história pregressa, a gestação da mãe, o lugar de filha, impacta tanto os traumas que ela traz. Até hoje já se fala muito sobre a pré-concepção, sobre o período pré e perinatal. Isso impacta tanto. E a gente precisa levar isso tão em conta quando Saber a gente ouvir, fala. né? E eu vejo, assim, o quanto também que a psicologia tradicional, isso não é uma crítica. Mas acho que a nossa sociedade ainda não está muito pronta para ter essa conversa. A psicologia, no sentido assim mais geral, sem esse nicho específico de olhar para a gestação, para a mulher, enfim, não valoriza, não valida essa queixa. Então, hoje eu tenho mulheres que saem da clínica tradicional da psicologia e vêm porque falam assim, você tem uma escuta diferente. E levar em conta essa história, às vezes, abrevia o tempo do tratamento. Sim. Né? Os resultados são muito bons quando a gente olha... Porque você sabe aonde você vai, a que ponto você vai chegar com o paciente, né? Pegando esse gancho do perinatal, as pacientes que vão nesse período para você, a maioria delas já sabem de que existe esse aconselhamento perinatal e te procuram ou são encaminhadas? Como é que esse mercado existe? Da gestante, da puérpera, seja lá o que for. Eles já chegam para ti, esse mercado existe no Instagram, esse mercado já é um mercado disseminado, ou é um mercado mais que depende demais do ginecologista acreditar nisso, do obstetra? Eu tenho alguns parceiros, e a doutora Paula foi fantástica. Quando eu conheci ela, falou assim, eu acredito muito no seu trabalho. Cola aqui, vem para perto. Tenho a indicação de alguns ginecologistas, sim, mas aí cai na história também do psiquiatra, né? Acho que a conversa é muito parecida. Mas o boca a boca, as mulheres que passaram, independente da fase, ou enquanto tentante, gestante ou puérpera, que passaram pelo atendimento com esse olhar mais refinado, mais atento, indicam. Então, a minha amiga falou de você, que você cuidou dela na gestação, ou no pós-parto, ou no período de fertilização, do tratamento de fertilização. Então, eu acho que tem mais a ver com boca a boca mesmo. Tirando por mim, eu comecei a ter esse olhar depois do aborto. Aí eu falei assim, não, eu quero mais um bebê. Aí que eu fui para a parte mais... Aí, o que está acontecendo de errado comigo? Sim. O que eu preciso mudar? Aí eu comecei, né? Terapia, acupuntura, até acupuntura para regularizar o ciclo. E aí foi para nutrição. Então, assim, eu acho que às vezes esse olhar, vamos dizer, sem ser tão médico curativo que a gente tem ainda hoje em dia, é mais quando a gente beira o desespero, sabe? E agora, o que eu faço? Até porque, se a gente fala de questões emocionais, a gente não fala de um ser algo curativo, né? Necessariamente. Às vezes a gente aprende a lidar. Ao longo da vida a gente aceita, mas quando a gente aprende a lidar, a gente acolhe. É diferente. A cura vem de uma outra forma. Não porque você tira aquilo da tua realidade, mas porque você aprende a lidar com aquilo e, apesar daquilo, a vida segue, se expande e as coisas evoluem. E acontecem. Exatamente. Juliana, doutora Juliana, fala um pouquinho pra gente sobre tipos de preenchedores. Definitivos, temporários, qual o conceito, o que você usa, o que você não indica. Olha, de preenchimento, né? A gente hoje em dia tem os mais utilizados, que são os de ácido hialurônico, ou os que são mistos, né? Ácido hialurônico com estimulador de colágeno. Tem os definitivos, que é o PMMA, que ainda tem uma liberação pela Anvisa.
Nunca peguei na mão, então não sei como manejar ele, porque eu particularmente não concordo com o uso. O que eu penso deles? Meu paciente que vem para estética, ele tem que ter uma segurança. Eu tenho que ter uma segurança e eu tenho que, assim, se a pessoa não gostar, porque o conceito do belo é diferente, né? Então a gente sempre tenta chegar no belo para a pessoa, levando em consideração, assim, parâmetros, padrões e tal. Mas o preenchimento definitivo, se dá qualquer problema, eu não tenho como reverter. E aí a gente entra, né, nesses casos chocantes que a gente vê na internet. Então, assim, paciente, essas semanas também, né, teve preenchimento labial com PMMA, a pessoa teve que tirar, necrosou. Então, assim, se é alguma coisa que eu não tenho controle, eu não vou transmitir essa segurança para o paciente, eu não vou usar. Então, o ácido hialurônico, que é o que eu uso, né? Ele tem um antídoto, vamos dizer assim. Porque, por mais que a gente tenha técnica, corre-se sempre um risco de pegar um vaso, alguma coisa assim, entendeu? E aí você tem que ter um recurso. Como que eu vou fazer com essa pessoa? E o PMMA, ele é muito conhecido porque agora todo mundo tá colocando no bumbum, né? Então, colocando litros de PMA. E aí eu vou falar, agora é eu que vou perguntar pro plástico. No processo de envelhecimento do glúteo, né? Como que vai ficar esse PMMA, essa bola de PMMA, quando a pessoa tiver 60, 70 anos? Porque uma pessoa de 60 anos hoje em dia tá nova. Eu também não uso polimetilmetacrilato, PMMA. Nunca usei. Já tive experiência de pegar. Eu tive uma sócia na outra cidade que eu trabalhei, em Toledo, que trabalhava muito bem, tinha uma experiência bem boa, tinha bons resultados com PMMA no rosto, no corpo. E eu tive a oportunidade de manejar, mas eu nunca fiz. Em relação a quem defende o PMMA, e defende bem defendido até cientificamente, ele relata que as partículas elas vão fazer muito mais estímulo de colágeno do que o próprio ácido hialurônico, do que a própria idade. Então a defesa do PMMA está aí, de que o envelhecimento vai ser melhor do glúteo com quem tem PMMA. Então eles se defendem assim, porque vai estar lá para sempre, e eterno, realmente. O PMMA cortou, tirou, vai ter uma partícula de PMMA lá dentro. Mas a defesa de quem faz é que o estímulo a colagênese vai ser muito melhor, portanto, vale a pena o PMMA estar lá dentro, porque a colagênese vai ser melhor e esse glúteo vai ficar mais firme por mais tempo. Mas a experiência é muito pequena em tempo, né? Desses profissionais, são todos, a maioria que eu conheço, profissionais que defendem muito bem, que estudam muito, que dão aula, curso, tudo mais, é um negócio muito bem disseminado. Não pegou, eu não diria que é uma técnica que teve adesão dentro do meio médico, na cirurgia plástica, na dermatologia também não. Mas tem quem defenda com um parecer científico. Uma prótese de glúteo, não... Eu vou dizer que eu fiz 7 próteses de glúteos na minha vida. 7 pares, 14 próteses. Eu me arrependo das 7 que eu pus. Então eu também não faço mais. Como eu não faria PMMA, porque eu acho que a prótese glúteo dá tanto ou mais problema do que um PMMA. Então eu sou adepto à lipoenxertia, gordura. Então você põe gordura no plano subcutâneo, bem estudado. Tem brasileiros que são fantásticos em descrever trabalho, como fazer, aonde fazer, guiado por ultrassom, não guiado por ultrassom. Então eu sou adepto da lipoenxertia. Prótese de glúteo eu não faço faz bastante tempo e a maioria dos casos, seja pequenos volumes, grandes volumes, pode pôr 50, pode pôr 300, lipoenxertia, no meu ponto de vista, é válido. Agora, vai envelhecer o bumbum com gordura ou com PMMA? Quem defende o PMMA fala que ele envelhece melhor. Vamos ver. Isso realmente precisa de muito tempo, é muito difícil de estudar isso a longo prazo, né? Até o volume que o cara colocou, quanto, né, foi colocado. Então, fica um pouquinho difícil de trabalhar isso. Mas eu gosto muito dos preenchedores com ácido hialurônico. E agora a gente tem uma gama muito
Tem diversos, né? Então, cada região a gente vai usar ele com uma fluidez diferente, né? Então, se eu quero preencher, quero sustentar, ele é um gel mais espesso. Se eu quero colocar no lábio, eu não posso deixar um lábio inestético, muito endurecido. Então, ele tem uma fluidez diferente. Ele fica assim, mais harmônico, né? E não precisa de grandes quantidades. Eu sempre falo que a harmonização facial, ela inclui a gente trabalhar todo esse processo de envelhecimento, né, em todas as esferas. Então, assim, eu vou trabalhar sustentação, eu vou trabalhar preenchimento, sim, vou trabalhar as linhas e vou trabalhar o estímulo de colágeno da pele, porque o que diferencia a gente de uma criança, de um jovenzinho, é a firmeza da pele. Sim. E eu consigo isso estimulando colágeno. Doutora Aline, fala um pouquinho do conceito de um nutricosmético e cita pra gente nos fale sobre esse assunto. É meu queridinho, né? Eu acho que quando a gente trata ali, pensando na questão da saúde da mulher, é o nutricosmético ali. Nutricosmético, acho que até a Juliana também, a doutora Juliana, pode até contribuir na resposta. É um ativo ali que você está ligado a um benefício voltado ali dentro da estética. O que a gente colocaria dentro de um ativo, mas, vamos supor, nutricosmético para um cabelo. A gente tem o Exinutri, a gente tem pele também, né? A BioArt, a gente tem, enfim. Aí depende da finalidade que essa pessoa ela teria. Então a gente tem ali o glicoxil, que eu tenho usado até muito, o glicoxil, até mesmo com gestantes diabéticas, porque a gente tem um processo de glicação, que ele diminui, né, esse processo de glicação, e a gente tem um resultado muito legal até mesmo para controle desse jejum, dessa glicose em jejum dela, né? Então, assim, quando a gente fala em nutricosmético, a gente pensa só na estética, mas não, a gente tem um resultado bem legal ali, né? Não sei, Juliana, se você quiser contribuir o que seria esse nutricosmético, né? O que você... Eu sou super a favor. Eu acho que tudo que a gente fizer e que a pessoa vê resultado, né? E normalmente a gente vê melhor, assim, nas associações, né? Então, não é um remédio específico, né? Então, que nem a Aline falou, a gente... tem todo um trabalho em cima, então tem os exames, a gente faz fórmulas específicas para as pessoas, né? E amo Glisodin, amo Exnutriment, né? Ainda mais assim, queda de cabelo agora, pós-Covid, dengue, agora que o neném tá com 5 meses, meu cabelo começou a cair um monte. Então, eu sei que vai passar, né? Mas a gente pode associar e a melhora é incrível. Até se a gente for pensar em nutricosmético, né? Essa minha amiga que é neuro, que eu falei para você, ela associa muitos nutrientes, que nem magnésio, aí tem os 20 milhões de tipos de magnésio, treonato, de malato, não sei o quê, para melhorar também a parte cognitiva. Treonato, magnésio treonato, tem bastante. Interessante. É muito legal, porque aí não fica só na parte medicamentosa e a gente consegue ter um aporte, já que a alimentação é falha, a gente consegue, né? Sim, é o efeito in-out, né? O in and out. Então, assim, é o tópico, que quando você associa um ativo tópico e mais o oral, e você consegue juntar isso, você consegue ter um resultado muito melhor, né? Então, assim, pós-parto, a gente tem ali, no própria queda de cabelo, a gente consegue usar os aminoácidos, né? Enfim, é uma gama hoje que o mercado está cada vez mais estudando isso, né? E a gente consegue um resultado muito bom na prática. Bruna, você já teve a oportunidade de pegar uma paciente menopausada, cuja filha está no puerpério ou está no pré-natal e ter acompanhar as duas nesse momento? Você já teve essa oportunidade ou não? Não dessa forma, mas eu recebo muitas avós. Faz parte do meu modelo de atendimento,
principalmente quando a gente fala aí a partir da 30ª semana de gestação, trazer as avós, trazer as redes de apoio mais representativas para a relação dessa família. E o pai também. O pai. Eu atendo casal grávido e os avós. Tem sessões específicas. Quem é melhor? Em que sentido? A avó. Quem é melhor de lidar? O pai ou a avó? Do ponto de vista psicológico, para a mãe. Ah, não sei. Do ponto de vista para a mãe. Quem que é melhor estar presente? O pai ou a avó, no teu conceito? Assim, que as tuas Se pacientes... cada um tiver dentro do teu papel, do teu específico lugar, os dois. A mãe, principalmente a mãe da gestante, da puérpera, ela é muito importante nesse processo. Mas ela precisa estar ali como mãe da puérpera. Não como médica dela. Nem né? na tentativa de ser a mãe do bebê. Ela precisa estar ali para suprir as necessidades da filha, não do bebê. Então, essas sessões específicas são justamente para isso, para falar, olha, o teu lugar é para fazer o cuidado, para ter o olhar para tua filha. Marido, vem cá, vamos conversar também. A mãe do marido. A mãe do marido. Até a gente discutiu no último podcast sobre parto, essa escolha de quem vai acompanhar na hora do parto. Porque às vezes vira uma disputa. Às vezes só pode um acompanhar na hora do parto, vai o pai, a mãe da Mas você entende que tem alguma questão aí? Tem. Se tem um marido Que tá querendo- participativo, É ele que vai ser. mas e se a gestante quiser a mãe, a gente precisa trabalhar muito bem isso antes do tem bebê alguma nascer. coisa- Tem alguma coisa disfuncional nessa relação, né? Então, qual que é o tamanho desse cordão umbilical? E tem um videozinho que eu amo, que fala sobre cordão umbilical, que a gente precisa sair do lugar de filho para ser mãe e pai. E sair do lugar de filho não é abandonar os pais, mas é assumir as responsabilidades do maternar, da parentalidade, né? E isso começa antes mesmo da gestação. Então, esse afastamento saudável precisa acontecer para abrir espaço. Bom, o papo foi bacana. Eu queria chamar as três agora, doutora Juliana, para concluir. O que quiser falar sobre menopausa, sobre parte dermatológica, passa pra gente o teu recado para quem vai assistir isso aqui, para quem vai conversar, para quem vai na tua clínica. Não deixe de se cuidar. E não se cuidar, não tô querendo puxar só para a parte da pele, para a parte estética, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, né, e a mulher atuando de tantas formas na vida, né, mãe, filha, esposa, profissional, às vezes a gente acaba se deixando de lado, entra num círculo vicioso de frustração. Então, assim, não deixar de se cuidar, que é uma coisa que eu tô aprendendo, sabe? A me cuidar, e eu acho importante. E assim, por que não, às vezes assim, quando a gente chega na menopausa, eu ainda não cheguei, né? Mas assim, pensando nas minhas pacientes, às vezes parece um crime você querer se cuidar. Nossa, aquela velha querendo fazer botox. Pagando de gatinha. Agora querendo fazer preenchimento. Não, Não, acho que tudo é válido se você quer estar bem com você, sabe? Eu quero, sei lá, meu rosto não tá representando o que passa na minha cabeça. Eu quero mostrar... Eu não me olho mais no espelho. Eu não me olho no espelho. Nossa, essa ruga me incomoda, porque a minha cabeça é diferente. Gente, vamos tratar, vamos se cuidar. Porque tanto quanto o se cuidar é importante, o psicológico, o estético, o nutricional, tudo ele vai fazer com que você seja uma melhor versão de você mesmo. Aline, recadinho final. Recado final, pegando o gancho da Juliana, não deixar de se cuidar, né? E a questão, assim, procurar ajuda, né? Acho que saiba procurar ajuda, saiba pedir, né? Cuidado com informação. Cuidado com informação, né? Vamos, assim, filtrar algumas coisas, porque você tem busca referência, bom, né? Você busca uma referência consolidada, né? Eu falo que a nutrição, a parte da alimentação é algo... Tem uma professora minha que ela sempre falava assim...
de médico, logo de nutricionista, todo mundo tem um pouco, né? E todo mundo, quando envolve a questão alimento, todo mundo tem eu sei disso, eu sei aquilo, mas então, saiba ter uma informação que você, né? O Google tá aí, infelizmente, né? Por um lado bom, por outro... Mas... tenha essa questão mesmo de discernimento, de saber escolher e buscar bons profissionais para saber te conduzir da melhor maneira possível, né? Doutora Bruna, para finalizar do ponto de vista psicológico agora. Acho que eu vou fazer uma saída fantástica aqui. Vejam, prestem atenção. Se você sente, se te traz prejuízo, não é frescura. Acho que esse é o grande ponto. A gente tem uma tendência a minimizar, né? A achar que é mimimi, mas se traz prejuízo, olha, cuida. Perfeito. Bom, eu queria agradecer as 3 especialistas aqui no Pod Mãe, foi fantástico. A gente vai fazer um por semana, um por mês, a gente está decidindo ainda, a gente vai publicar ele inteiro e os flashes. Então, muito obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Pod Mãe e curtam o próximo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Obrigada. Obrigada.